eu vou passar, meu professor Pacífico, hoje, estamos dando início, tá certo? Questões, tá certo? De aprofundamento 2, da banca CESP. O estilo de questão. O estilo, como ela trabalha essas questões. Ele dá um enunciado e dá os itens, para você começar a verificar se está correto ou está errado. Bem interessante, tá certo? Então vamos começar a entender passo a passo, com muita paciência, tá certo? Me acompanhe. Essa é a primeira, não é nem a primeira questão. Na realidade, você tem um enunciado e vamos ver o que ele diz sobre algumas afirmativas ou algumas afirmações sobre esse enunciado. Em uma blitz de 150 veículos, lembre, essa é a informação que eu tenho. 150 veículos parados, certo? Isso é o total. 60 foram flagrados com extintor de incêndio com data de validade vencida. Pronto. 150 veículos, 60 com problema de extintor. Além disso, 45 veículos, o motorista estava com a documentação de habilitação para dirigir, não tinha condição de dirigir. O total de veículos, pelo menos um dessas duas situações, foi de 90. Acerca dessa situação, julgo os itens seguintes. Pronto. Então vamos melhorar um pouquinho aqui. Acompanhe, tá certo? A sua questão. Acompanhe para ver o que nós temos aqui. Essa questão, na realidade, a característica dela é a questão de conjunto. Aquela questãozinha básica de conjunto. Então, nós temos o total. Lembrem, nós temos o total, que são 150. Pronto. Então, nós temos duas, né? Como se nós tivéssemos dois conjuntos. Pronto. Dois conjuntos. Qual é a informação que eu tenho? Extintores e, tá certo? E a carteira. Pronto. Extintor e a carteira. Qual a informação que eu tenho? Veja aqui. 60 foram flagrados com extintor de incêndio. Então, isso aqui representa o quê? 60. Então, isso aqui representa 60. Extintores. E isso aqui representa o quê? 45. Aí o que nós temos mais sobre as informações? Ele está dizendo, olha aqui, 45, o total de veículos, pelo menos uma das duas situações foi de 90. Isso caracteriza o quê? Caracteriza todos os elementos que estão aqui dentro. Então lembre, tudo que está aqui dentro representa o quê? 90. Então lembre, tudo que está aqui dentro representa 90. Então vamos ver aqui o que eu tenho. Então tudo que está aqui representa 90. Ora, qual é aquela regrazinha? Se eu somar, presta atenção, se eu somar 60 mais 45, vai dar 105. Ora, Pacífico, não tinha que dar 90? Então, lembre, então eu tenho que tirar 90 aqui. Então, vai dar exatamente 15. Então, o que representa esse 15? 15 é o que nós chamamos de interseção. Então, 60, eu já tenho 15. Então, 60 menos 15 dá 45. 45 já tem 15, então aqui fica 30. Ora, se eu somar 45 mais 15 mais 30, tá exatamente 90. Mas não era 150, Pacífico? Então, 150, se eu tirar 90, dá exatamente 60. Então, 60 está aqui fora. Então, lembre, problema só de extintor, 45. Problema só de carteira de habilitação, 30. Nenhum dos dois problemas, beleza, 60. Com os dois problemas, 15. Em cima desses itens, em cima desse quadro, nós vamos responder aos nossos itens. Se é verdadeiro ou se é falso. Então, veja aqui. Então, nós temos essa figura. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa figura. Então, vamos responder a primeira questão, primeiro item.
Selecionando-se aleatoriamente um dos veículos, parado pela blitz, um dos veículos, nós temos 150 veículos. A probabilidade de escolhido em que o motorista estivesse sem documento de habilitação para dirigir seria inferior a 25%. Então, a ideia mais simples de probabilidade é a ideia mais simples de probabilidade é a parte sobre o todo. Mais simples de probabilidade é a parte sobre o todo. Se nós olharmos, tá certo? O todo. Se nós olharmos a quantidade, ele diz, ó, escolhido, a probabilidade de se escolher em um motorista estiver sem a documentação de habilitação. Essa documentação de habilitação, na realidade, são 45. Isso foi dado. Então, a probabilidade é a parte, 45, dividido pelo todo, que na realidade é igual a 150. Então, fazendo uma simplificaçãozinha, então, se eu dividir em cima por 15, embaixo por 15, nós temos exatamente 3 sobre, tá certo? 3 sobre, então, por 15, 3 sobre 10, tá certo? Então, nós teremos 3, então, nós teremos 3 sobre 10, pronto, 3 sobre 10, ó, por 15 dá 3, por 15 dá 10, que isso aqui é 0,3, que eu posso escrever 0,30. Em termos percentuais, isso representa 30%. Isso representa 30%. Então, vamos ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Se está correto ou está errado. Selecionando aleatoriamente um dos veículos parados na blitz, a probabilidade de ser escolhido, né, em que o motorista estiver sem documento de habilitação para dirigir seria inferior. Olha aqui o problema, ó. Seria inferior, errado. Seria o quê? Superior. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Pronto, é só isso que ele queria. Então, esse item está errado. Tá certo? Não é inferior a 25%, ok? Então, vamos ao segundo item. Em relação ainda a essa questão. Ele diz, o número de veículos, tá certo, que não apresentam as irregularidades mencionadas foi superior a 50. Se você olhar, deixa eu só mostrar a você rapidamente aqui. Se você olhar para esse gráfico, ó, rapidamente, aqui nós temos extintores, temos a carteira de habilitação, temos aqui 15, temos aqui 45, só estou repetindo, temos aqui 30 e temos aqui 60. Então, o que que ele diz? O número de veículos que não apresentaram as irregularidades. Ó, quem está aqui, apresenta uma irregularidade, que é o extintor. Quem está aqui dentro representa uma irregularidade, que é a carteira de habilitação. Quem está fora, olha aqui, quem está fora sem problema nenhum. Nesses dois problemas, dessas duas irregularidades, ele diz, o número de veículos, olha a afirmativa dele, o número de veículos que não apresentam as irregularidades mencionadas foi superior a 50. Verdadeira, superior a 50. Verdadeiro, tá certo? Esse item está correto. Esse item está correto. Superior, porque na realidade a quantidade é 60. Ele fala superior. Então, o item 2 está correto. Vamos verificar agora, mesmo em relação a esse enunciado. Ele está falando, tá certo, que diz que o número de veículos flagrados simultaneamente. Então, se você observar, simultaneamente é quem está nos dois. Então, simultaneamente é quem está aqui. Então, nós sabemos que, repetindo, nós sabemos que aqui ficou 45, aqui ficou 15,
aqui ficou 30 e aqui ficou 60. Ele diz, o número de veículos flagrados simultaneamente. Então, quem, nas duas situações foi inferior a 20. Inferior, cuidado, inferior a 20. Que na realidade a resposta é quem? 15, inferior a 20. Então, esse item está correto. Então, lembrando, o item 1 está errado, o item 2 está correto e o item 3 está correto. Então, é o estilo de questão, se verifica o problema da ideia de verdadeiro e falso. Está correto ou está errado. Então, lembre, essa foi a questão de número, tá certo? 3. Na realidade, o que a nossa prova faz? A nossa banca? Ela lhe dá um enunciado, e nesse enunciado, aí ele vai fazendo afirmações, né? Aí você vai analisando se está correto ou falso. Tá certo? Correto ou certo ou errado. É só isso. Tá certo? Bem simples. Então vamos ver agora um outro enunciado. Então ele diz assim: na secretaria de determinada escola, 3 funcionários, tá certo? Paulo, isso aqui foi Paulo, Janete e Pedro, são os responsáveis pela digitação das notas dos alunos, tá certo? Dos alunos no final do ano. Paulo digita as notas, tá certo? Nota de 3 alunos em 2 minutos. Pronto. Janete digita as notas de 4 alunos em 3 minutos. E Pedro, tá certo? Digita as notas de 5 alunos em 4 minutos. Sabe-se que, ainda que se Pedro sozinho tivesse digitado sozinho as notas de todos os alunos dessa escola relativa ao ano de 2008, então ele teria concluído o trabalho em 6 horas, tá certo? E em 2009, tá certo? 6 horas em 2009. A quantidade de alunos foi 25 superior a 2008. Então, em 2009, houve um aumento de 25%. Tá certo? Considere a situação hipotética acima, julgue os itens subsequentes, se está correto ou está errado. Então, vamos entender melhor o que é que eu tenho aqui. Então, vamos por parte, certo? Então, vamos verificar. Pronto. Então, vamos começar a brincadeira. Paulo. Qual é, Paulo? Pronto. Paulo. E nós temos Paulo, temos Janete, certo? Temos Janete, Paulo, temos Janete e temos Pedro, certo? E temos Pedro. Pronto. Ele diz assim, olha, acompanha os dados. Ele diz, ele digita a nota, então nosso amigo digita a nota, 3 alunos em 2 minutos. Ora, 2 minutos, na realidade, são 120 segundos. 2 minutos são 120 segundos. Para 2 alunos, 3 alunos, tá certo? Então, nós temos aqui 3 alunos. Então, ele vai gastar, qual o tempo ele vai gastar por cada aluno? 40 segundos. Diz Paulo. Aí ele diz, Janete digita as notas de 4 alunos em 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. Então, 180 segundos, foram 4 alunos, dividido por 4, então isso dá 45 segundos, gasto por cada aluno. Janete gastou 45 segundos para digitar por cada aluno. Pedro, então vamos ver aqui o que acontece. Pedro digita as notas, 5 alunos em 4 minutos. 4 minutos dá 240 segundos. 240 segundos. Dividido, são 5 alunos. Então, isso dá, na realidade, 48 segundos, tá certo? O tempo gasto para digitar 4 alunos, tá certo? Então, tudo bem.
Então, o que é que nós temos agora? Então, vamos descobrir o número de alunos. Então, vamos descobrir, certo? O número de alunos. Então, vamos descobrir o número de alunos. Como é que nós vamos descobrir isso? Vamos descobrir através dessa informação. Ó, ele diz, Pedro, olha, está falando de Pedro. Se tivesse sozinho digitado, ele teria gasto quem? 6 horas. Então, vamos lá, sozinho 6 horas. Ora, para cada aluno, ele gasta 48 segundos. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar 6 horas, multiplicar por 60 para transformar isso em minutos. Eu vou multiplicar por 60 para transformar em segundo. Então, você poderia ter multiplicado por 3.600, sem problema nenhum. De horas para minuto, multiplico por 60. De horas para segunda, multiplico por 3.600. Se eu dividir por 48, se eu dividir isso aqui por 48, dá exatamente, lembre, isso aqui é o total que ele gastou para todos os alunos. 6, que é a horas, multiplicar por 60 transformou em minutos, multiplicar por 60 transformou em segundo. Dividido por 48, que é o que ele gasta, isso dá 450 alunos. Então, lembre, esse valor representa para nós o número de alunos. Então, são 450 alunos, ok? Então, vamos ver agora quais informações que eu tenho. Isso lembrando que foi em 2000 tá certo? Então, lembre, esse aqui é a quantidade de aluno em 2008. Pronto, ok. Então, vamos agora começar, lembre, 450 alunos. Então, vamos começar a analisar os itens. Ele diz, Paulo levaria 5 horas para digitar as notas de todos os alunos em 2008. Paulo, qual a eficiência de Paulo? Lembre, a eficiência de Paulo, nós já calculamos, Paulo, na realidade, ele gasta 40 segundos por aluno, certo? Para digitar, ele gasta 40, na realidade, ele gasta 40 segundos por aluno. Ora, nós sabemos, veja aqui, nós sabemos que são 450 alunos. Então, nós temos 450 alunos. Pronto. Nós temos 450 alunos. Se ele gasta 40 segundos por aluno, é só multiplicar 40 vezes 450. Pronto. Isso dá exatamente 18.000 segundos. Pronto. Então, 18.000 segundos. Nessas questões, a afirmativa, eu só faço verificar se está certo ou errado. Ó, Paulo levaria 5 horas para digitar as notas de todos os alunos de 2008. 5 horas. Então, vamos verificar quanto tempo tá certo? Quanto tempo em segundos. Então, eu simplesmente pego 5 horas vezes 3.600. Então, isso dá exatamente 18.000 segundos. Então, olhe bem a afirmativa. O que aquele nosso amigo está dizendo? Ele está dizendo que levaria 5 horas. Então, ele gastaria, 18 segundos. Eu verifiquei, tá certo? Nas condições de 40 segundos por aluno, eu verifiquei que ele gastava exatamente 18.000 segundos. Então, o item está correto. Pronto. O item está correto. Era só isso que ele queria verificar. Paulo levaria 5 horas para digitar todas as notas? Então, simplesmente, correto. Isso é o item 4. Vamos ver agora qual a informação, o que ele está afirmando no item 5. Pedro e Janetes levariam mais de 3 horas para digitar as notas de todos os alunos de 2008, tá certo? Então, vamos lá. Então, lembrem, juntos, esse é o grande problema.
juntos. Então, aquela história de juntos, continua batendo na nossa portazinha. Qual é? O tempo, os dois juntos, é o tempo T1 vezes o tempo T2, dividido por T1 mais T2. Então, lembre, juntos, T1 vezes T2, T1 mais T2. Então, vamos lá. Então, qual é o tempo os dois juntos gastam para um aluno, tá certo? Para digitar um aluno. O tempo T1, que é de Pedro, tá certo? O tempo T1, que é de Pedro, esse tempo é 48 segundos. O tempo T2, que é de Janete, é 45, certo? Dividido por 48 mais 45. Só para te mostrar aqui, ó. Janete, 45, Pedro, 48. Janete, 45, certo? Janete, 45 e Pedro, 48. Pronto, pegando os dados, tá certo? Então, essa divisão, certo? Essa divisãozinha aqui, certo? Vai dar exatamente essa divisãozinha aqui, que você tem 48 vezes 45, dividido por 48 mais 45. Dá 23, certo? 23,22 segundos. 23 vezes 22 segundos. Então, dá 23,22 segundos. Tá certo? Então, agora vamos lá. Total gasto. Pelos dois. Total. Pelos dois. Total para todos os alunos. Então, eu tenho simplesmente 23 vezes 22 aproximadamente, vezes o total de alunos, que é 450. Então, essa continha vai nos dar exatamente 20, tá certo? Vai dar 10 mil. Essa continha vai dar 10 mil, tá certo? 451,62. Essa unidade é segundo, tá certo? Então, eles vão gastar 10.451,62 segundos. Se eu dividir esse rapazinho por 3.600, para transformar isso em horas, eu encontro 2,9 aproximadamente horas. Então, vamos ver aqui o que é que o nosso amigo está afirmando. Então, os dois juntos levam aproximadamente 2,9 horas. Pedro e Janete levariam mais de 3 horas? Errado. Mais de 3 horas? Está errado. Tá certo? Está errado. Leva menos de 3 horas. Ele está falando mais de 3 horas. Está errado. Menos de 3 horas. Essa foi a questão de número de item 5. Vamos ver o que representa o item 6. Pedro levaria, está falando de Pedro, certo? Lembre, Pedro levaria. Pedro, nós sabemos que Pedro, só para lembrar, certo? O nosso amigo Pedro, ele gasta 48 segundos para digitar a nota por aluno, certo? Por aluno. Então, lembre isso aqui, certo? Ele gasta 48 segundos por aluno. Pronto, Pedro. Aí levaria mais de 8 horas para digitar as notas de todos os alunos de 2009. Então, lá na nossa questãozinha, acompanhe aí na nossa questãozinha. Acompanhe seu material. O que acontece em 2009? Ele diz, tá certo? Em 2009, a quantia de alunos foi 25% superior em 2008. Então, eu tenho que 2008 foi superior, né? 2009 foi superior a 25%, tá certo? Então, em 2009 foi superior a 25%. Nós temos que aqui são 450 alunos.
450 alunos. Então, mais 25% de 450, na realidade, isso aqui, tá certo? Então, 25% dá 112, isso aqui dá 112 aproximadamente, 112,5. Pronto. Então, implica que 2009, nós vamos ter, se eu somar 450 mais 102,5, dá 565, certo? 5. Isso aqui é a quantidade, número de alunos. Certo? Número de alunos. Certo? É o número de alunos. Em 2009. Ok? Então, vamos lá. O que é que o nosso amigo tem agora para trabalhar? Ele simplesmente, olha a informação que eu tenho. Ele está dizendo, Pedro levaria mais de 8 horas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, multiplicar pelo que o nosso amigo está gastando para digitar para cada aluno. Então, eu vou simplesmente pegar, agora vamos lá, total, né, dos alunos. Total gasto, né, total. Então, eu vou pegar simplesmente 565,5, certo? Multiplicar por 48. Vou multiplicar por 48. Porque é o tempo que cada Pedro gasta por digitar a nota de cada aluno. Se nós multiplicarmos isso, tá certo? Dá 27 mil, certo? Segundos. Agora, 27 mil segundos, eu quero saber isso em horas. Então, eu tenho duas maneiras. Primeiro, eu pego 27 mil e divido por quem? Por 3.600. Pronto. 27 mil dividido, tá certo? Por 3.600. Simplificando um pouquinho, né? Essa é a maneira de fazer. Simplificando um pouquinho, então eu vou ficar com 270, certo? 270, vou dividir por 36. Então, isso aqui dá 7,5, lembre, 7,5 horas. Então, eu tenho 7,5 horas. Ora, nós poderíamos também, tá certo? Poderíamos também ter feito assim. Ora, não são 8 horas, então o tempo, tá certo? 8 horas seria simplesmente 8 vezes 3.600, tá certo? Que isso daria 28 mil, tá certo? E 800. Aqui é 27 mil e aqui foi 28 mil. Então, 8 horas seria 28.800 segundos, tá certo? Então, na realidade, qual é a conclusão? Ele só gasta 7 horas e meia. Então, esse item está errado. Esse item está errado, tá certo? Então, lembrem, esse é um estilo de questão bem interessante. Você pode fazer verificando se o item está correto ou errado, certo ou errado, através de quem? Dos propriedades do próprio item, tá certo? Então, esse é o nosso desafio. Vamos em frente.